que o cantor, ele é detido após ameaçar a ex-mulher. Tem mais? Pode passar. Então, gente, esse daí foram as primeiras notícias, na verdade, né? Como eu falei, ele já está solto e tal, mas a gente vai comentar desde o início realmente, né? Então, o que aconteceu é tanto que essa primeira notícia aí tá com o nome errado. Não é essa mulher, Karina Luzmin. Esse nome aí não é. Tá bom, não foi essa mulher. Então, assim, já foi a primeira matéria, né, que eles colocaram no ar, que o que aconteceu é que foi dito que ele, né, pelo telefone, ameaçou a ex-mulher dele. Então, tem uma outra aí. Coloca a próxima. Não tem a outra? Então, é o seguinte, vamos lá. O que aconteceu? Carlos Ebo, você estava até me comentando aqui nos bastidores, e é mais ou menos isso que aconteceu mesmo, né? Ele teve uma briga com a mulher dele, né? E aí foi pelo telefone, ela se sentiu ameaçada, e aí logo ela foi para a delegacia. Sendo que quando chegou na delegacia, ela fez outra ligação, né, na frente realmente da delegada, e ele ameaçou novamente. E aí, logo depois dessa ameaça, eles foram direto e prenderam. Isso pode realmente acontecer? Jaque, só uma pergunta que eu não sabia. Ele era casado ou era namoro? Você sabe dizer? Eu também não tenho certeza. Eu não sei dizer, mas tudo bem. Eu sei que ele tem um filho com essa menina. Tudo bem. Então tem relação de afetividade, né? Então tudo bem, vamos lá. O crime de ameaça, ele é um crime que a priori não ocasiona prisão em flagrante. O crime de ameaça é um crime de pequeno potencial ofensivo, porque a pena é inferior a 2 anos, muito inferior, e aí é feito um termo circunstanciado de ocorrência e as partes assumem o compromisso de comparecer no juizado. Quando esta ameaça ela é com base no gênero, na fragilidade da mulher, por ela ser mulher, vou lhe dar um exemplo mais específico disso. Vamos lá, vamos dizer que tem um casal ou um filho e uma mãe, um homem e uma mulher que faz parte de uma família, irmãos, por exemplo, um irmão e uma irmã, e ali houve ameaças, até de morte, vou lhe matar. Mas a questão é por uma herança, por exemplo. Se você for na delegacia hoje e fizer, lá a delegada vai fazer o BO, vai fazer até pedir medida restritiva, mas quando chegar no juizado de violência contra a mulher, o promotor e o juiz vão rejeitar aquela situação como sendo uma situação de violência por gênero. Porque eles vão dizer o seguinte: a violência não foi motivada por questões de gênero, foi motivada por questões de herança, o exemplo que eu estou dando, né? Nesse caso aí, quando a violência é entre marido e mulher, marido e ex-mulher, irmão e irmã que moram junto na mesma casa, até um patrão com uma empregada que mora na mesma casa, certo? Sendo um homem e uma mulher, vai encaixar na lei Maria da Penha, que é a lei de proteção do gênero feminino. Uma lei que ela é comparada às vezes à lei trabalhista, de uma proteção tão exacerbada que dá. Por que exacerbada que eu falo? Porque eu gostava muito quando a delegada, não desmerecendo a delegada que está lá hoje de forma nenhuma, mas é porque realmente eu muitos anos advoguei nessa área. E a doutora Rena Gomes era a delegada da Delegacia da Mulher. E quando chegava uma mulher mal intencionada, contando uma história até montada, como um caso que eu vi de história bem montada, com foto, com de violência, que você pensava, esse cara é um monstro. Mas ela tinha uma experiência, uma expertise muito grande nisso, de dizer, doutor, eu estou achando que aqui não é bem dessa forma. Pois é, doutor, eu também. Então, assim, tem um vídeo essa semana de um cara que conseguiu botar o celular para gravar na mesa, né? Na mesa, antes que começasse a vitimização da mulher, ele colocou um celular na mesa e a mulher começou a se flagelar. Ela batia nela mesma, no braço, no rosto. E ela dizia, para de me bater, para de me bater. E ela batendo nela. E ele dizia, rapaz, eu tô te batendo. Tá, você me bateu, você me bateu. Oh, você me bateu. Aí ela mesmo batia na cara dela. Tá entendendo? Então, se esse cara não tivesse filmado isso, até ele provar que não foi ele, que foi ela que se flagelou, né? Então isso para explicar sobre a lei, porque quando é uma ameaça, aqui nós estamos, eu falei de duas coisas diferentes, a lesão corporal, né? E a ameaça. O crime de ameaça contra a mulher, ele, embora seja um crime de ameaça que não é para dar cadeia de imediato, prisão em flagrante, é um TCO, mas no caso de violência de gênero, dá sim a prisão em flagrante. Foi o que aconteceu. Porque pelo que eu ouvi na rádio, aí eu não posso adentrar no caso, não posso, porque eu não vi os autos, mas pelo que eu ouvi na rádio, ela foi até a delegacia, né, como você disse, telefonou e o cara ameaçou novamente.
Agora, ameaça, Jaque, vamos lá, se eu disser, Jaque Lima, eu vou lhe matar. Provavelmente você vai pensar que o Carlos estava brincando, estava... A ameaça, para constituir um crime de ameaça, o que é que a doutrina diz? Que tem que retirar a paz de espírito da pessoa. Você ser ameaçado por alguém, para constituir crime, tem que ser uma ameaça que seja crível por quem foi ameaçado. De ficar preocupado, rapaz, ele pode me matar, ela pode me matar. Então eu falo isso porque nós não devemos julgar, porque a mulher retirou a queixa. Nós não devemos julgar que houve o crime em si e ela retirou por algum outro motivo. Talvez ela não tenha sentido esse temor, então nem caracteriza o crime, só a mera palavra, né? Porque tem que causar o temor realmente, e não sei por qual motivo ela foi lá e retirou. Há poucos anos houve uma mudança na Lei Maria da Penha, aonde o crime todos os crimes da Lei Maria da Penha, a mulher poderia retirar a queixa antigamente, inclusive lesão corporal leve. Lesão corporal podia retirar. Houve uma mudança no seguinte sentido: se ocorrer a agressão, se ocorrer a lesão corporal, a mulher não pode mais retirar após dar a queixa. E qual é, aliás, após fazer a notícia crime. E qual é a outra mudança que teve? Não é mais só a mulher que tem a legitimidade para fazer uma notícia crime de uma lesão corporal em caso de violência doméstica. Qualquer vizinho, qualquer pessoa que veio ficar sabendo, ela pode fazer essa notícia crime à delegacia, lembrando sempre que noticiar crime falso é crime também. Então, a lesão corporal, se fosse lesão corporal nesse caso, mesmo que ela quisesse tirar, ela não conseguiria, porque se torna uma ação que o Ministério Público vai tocar independente da vontade da vítima. Mas no caso de ameaças, ainda a lei admite que a mulher retire, e aí eu não reputo isso nenhum erro, porque o que está em jogo é uma família. Vamos imaginar que seja um casal casado. Muitas vezes, numa discussão de casal, os dois lados, algum pode dizer ultimato, pode dizer alguma coisa desse tipo. É diferente de uma humilhação constante, por exemplo. E aquele ato de dizer ultimato pode ou não caracterizar um crime de ameaça. E a pessoa pode achar, tem que ter o direito de ter o seu senso comum de que não vale a pena eu aqui desconstituir a minha família por causa disso. A coisa serenou, foi conversado, eu vou retirar aqui, eu não sei se foi isso, eu estou aqui... Ô, Rebouça, por que você falou que foi casal casado? Se for um casal, se não for casado, é diferente. Boa pergunta, Eles têm que ter uma relação afetiva. Excelente pergunta, Marcelo. Eu entendo. Excelente pergunta. Não, excelente pergunta. As pessoas têm esse entendimento ainda, comum, o leigo, de que união estável e casamento é a mesma coisa. Não é. Existem direitos diferentes para quem é casado no civil e para quem vive união estável. É parecido, mas não é igual. Um dos direitos que é igual é a questão da Lei Maria da Penha. Aí tanto faz se você é casado no civil ou se você vive união estável com aquela mulher. Aí realmente tanto faz nesse sentido. Ô, Toinha, eu quero que você comente, tá bom? Vou ler agora esse fato aqui que aconteceu, que foi publicado hoje à tarde, tá bom? O cantor Avnevini deve passar para a audiência de custódia nesta terça-feira, 14, após ser preso em flagrante, suspeito de ter ameaçado a ex-mulher Laís Holanda. Recentemente, Laís teria descoberto que o artista já tem uma nova namorada. Desde então, ela passou a impedir que o cantor visse a própria filha, o que o deixou transtornado. O procedimento foi lavrado na Delegacia da Defesa da Mulher de Fortaleza e está previsto para ocorrer nesta terça-feira até o meio-dia. Uma audiência de custódia que pode resultar na soltura do cantor, na soltura com tornozeleira eletrônica ou na manutenção da prisão. Ao ouvir a ameaça de morte, a ex-mulher decidiu gravar a chamada e procurar a polícia para fazer um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher. No local, o cantor ligou para ela novamente e fez outra ameaça de morte, ouvida pela polícia. Avni foi encaminhado para a Delegacia da Mulher na capital cearense. O que você acha? No que está colocando aí, eu acho que a gente tem que começar a entender que nós somos seres humanos e que a gente, dependendo do seu nível de estresse e do momento, você faz coisas que depois você se arrepende. Perfeito. Né? Então, o que acontece aí? A mulher Laís, que eu não sei se é mulher ou é ex-mulher ou é companheira dele, não dá para a gente entender, se é só namorada, tem uma filha em comum. Ele arranjou outra namorada. Aí começa, já tem um triângulo amoroso aí na história. Que ela descobriu que ele arranjou outra namorada
E ao arranjar outra namorada, o que ela, ao invés de resolver o problema com o companheiro, que é o cantor, com a criança no meio, né? Aí ela coloca a criança no meio, que não tem nada a ver com a história. Verdade. Não tem nada a ver com a história. Né? No que está aí a matéria. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, estou me restringindo aqui a matéria. Foi noticiado em todo canto essa história. Então, nós estamos vivendo uma época, um tempo, onde a gente está com o pavio muito curto. Eu acho que eu estou vivendo uma época contrária. Eu que tinha o pavio muito curto, eu já estou mais tranquila. Não, Toninha. Toninha. Não, pavio bem mais longo. Pavio bem mais longo. Não é mais aquela. Ei, Toninha, isso é sabedoria de vida. Eu estou light. Então, assim, o que é que acontece? Muitas vezes não vale a pena. Na minha opinião, o que a Laís fez nesse momento aí foi mostrar para o Avni que ela é dona da situação. Quando ela disse, você não vai ver sua filha, ele estourou. Eu não sei qual foi o debate entre os dois. Eu já fui casada. Eu fui casada com homem, eu fui casada com mulher. Então, eu sei muito bem como é relação a dois. Na hora explode. De um lado explode um ou explode outro. Então, na hora que se ele ama a filha, tem aquilo como algo seu, a mais importante, porque os meus filhos são as coisas mais importantes da minha vida. Nada mais é mais importante que os meus filhos. Não mexa comigo, mas não mexa com eles. E nesse momento, ele a ameaçou. O que eu estou percebendo na matéria. Quando ameaçou, ela fez correto. Aí ela fez correto. Gravou. Porque aí seria a palavra dele contra a palavra dela. E ela, uma mulher esclarecida. Ele, um homem público. Ela também é cantora, né? Também, parece que ela é cantora também. Eu não sei. Parece que ela é cantora também. Ela foi à delegacia e fez o procedimento correto. Eu faria a mesma coisa. Me ameaçou? Então vamos lá, vamos resolver isso de uma vez por todas. E ele, na delegacia, ela faz uma nova chamada. Se estiga ou não estiga ele, eu não sei. Ele já pé da vida. Será que não foi orgulho ferido isso aí também? Orgulho ferido dela, orgulho ferido dele, porque talvez ela não quisesse. Olha, uma relação de casal é uma coisa que tem que ser trabalhada muito, porque as pessoas querem que as pessoas te amem do jeito que tu quer. Então, deixa eu só dizer uma coisa para ti, só para eu me inscrevo aí daqui a pouco. Só para contribuir com a sua fala, porque não vamos descambar para a questão de ressentimento de casal. Eu li de novo agora o texto aí, está muito bem claro que isso aqui, já que eu falo porque eu advogo com a minha área, até ali a pessoa que vai participar depois, né, a Érica, não é isso? Ela perguntou qual a minha área, crime e família. Então eu vejo isso direto. Mães que, por ressentimento conjugal, usam os filhos para ferir o pai, no sentido de que não vai mais ver o filho. Então, pelo que está na matéria, o que gerou essa ameaça dele, ou suposta ameaça, foi a possibilidade de proibição de ver o próprio filho. É só isso que eu queria... E isso a gente tem que analisar, e as pessoas têm que entender. As relações, elas têm começo, meio e fim. Ou elas acabam porque acabou o amor, ou elas acabam porque você não se entende mais, ou acaba porque morre. Ela acaba. Da toda relação, dificilmente um casal morre junto. Começa uma relação e vem a morrer dificilmente quando acontece nas nossas famílias, no nosso meio. A gente... Só um minutinho, pastor, eu passo já para o amigo. Então, a gente precisa... nós estamos vivendo uma época que nós estamos muito expostos. Nós temos que ter cuidado com o que fala, temos que ter cuidado com como a gente se expressa. As imagens, elas falam mais do que as palavras. E assim, o que é mais absurdo de tudo isso é que ela fez isso, ele ameaçou, e eu, quando vinha para casa, coincidentemente, eu estava escutando no rádio, em casa não, eu estava vindo para cá, para a televisão, dizendo que ele teve um aumento de 200 mil seguidores no Instagram. Caraca! As pessoas precisam passar por isso para poder aumentar seguidores. A grande preocupação hoje, principalmente de quem é pessoa pública, não ser cancelado, é as pessoas não serem o que realmente são, né? Você, quando abriu o programa, você disse é um meninozinho bom. Ele ganhou, mundo, né? 200, ganhou, perdeu. Ganhou 200 mil, ele ganhou 200 mil seguidores. Ele ganhou 200 mil seguidores. Então, assim,
a gente tem que ter calma para resolver as coisas. Por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa pública, que eu digo até assim com os jogadores de futebol, que eles começam a ganhar dinheiro muito jovem, muito cedo, e se expõem muito, eles precisam de um acompanhamento psicológico. Porque a nossa sociedade é uma sociedade machista. O teu, Breninho, não é machista porque tu não permite. O meu Gabriel não é machista porque eu não permito. Mas também essa questão de machista também está muito distorcida também. Aí não vamos entrar nisso, não. A quantidade de pessoas que criam os filhos para serem machistas, para mandar nas mulheres... Está muito distorcida essa questão de machista hoje. Começou o programa aqui. Quem é? Porque a Toinha coloca de uma forma... Nós precisamos colocar essa situação. Carlos, você não vai me calar. Carlos, você não vai me calar. Carlos, você não vai me calar. A palavra está comigo. Se você está sendo machista, você está tomando a minha palavra, você também. Aí, rapaz. Não, a Toinha, ela não está sendo feminista. Não está sendo, não. Não está sendo feminista. Já que englobou aí na coisa, não fugiu do tema aí. Ela tá sendo centrada. E eu quero só dizer assim, as pessoas quando se tornam pessoas públicas, elas gastam dinheiro com tanta coisa, com roupas caras, relógios caros, carros caros. Rapaz, façam terapia. Na verdade, a Toinha se contradisse. Ela começou dizendo que o rapaz pode passar por isso, qualquer pessoa pode passar por isso, em um momento de estresse, falar algo que não quer. Aí depois já vem dizer que o cara é machista. Eu não falei não tem isso. Nada a ver. Outra coisa, o cara não pode comprar um relógio caro. Ele tem que fazer terapia. Não, eu não estou dizendo isso, não. Calma, cara. Relaxa, você está muito estressado. Calma. Meu Rolex eu paguei 120 mil. Relaxa. Cuidado para não ir lhe assaltar. Cuidado. Essa exposição. Então, Jaque, essa turma que está ganhando muito dinheiro, inclusive esse rapaz, eu vim conhecê-lo há 30 dias atrás, eu estava na minha casa de praia com a minha família, os meus amigos, e uma amiga que é evangélica da Videira, disse que ele tinha ido lá. Eu queria falar sobre isso aí depois. Tinha pedido ajuda porque ele não estava emplacando, porque ele tinha perdido o empresário dele, porque os amigos tinham se afastado dele. E ela, mais um grupo de amigos, tinham feito orações por ele, tinha feito tudo. Inclusive, nós fizemos uma gravação na nossa casa. Misericórdia. Da música dele, né? Todo mundo lá. E a gente precisa estar preparado para o sucesso e para a derrota. Não, igual o povo que orou pelo roubo. Agora eu vou falar, mas assim, porque eu conheço. E vocês aqui que acompanham esse programa, que me acompanham, que sabem o que eu penso, eu sempre vou defender a mulher. Eu não sou feminista, como você é. Eu não sou. Eu sou pela mulher. Não, eu não me acho mesmo feminista, porque... Você pela mulher não tem a ver com ser feminista. Eu não sou feminista. Mas assim, eu não admito qualquer tipo de violência contra a mulher. Não admito jamais. Agora, a gente também tem que ser justos. Eu tento ser justo. Não tem comparação com o caso do DJ Ives, que a gente viu. Outro crime. É um espancamento, é totalmente diferente. Mas só concluir, só para vocês entenderem o que eu tô pensando. O Avner, diferente de muitos artistas, que infelizmente eu não posso citar nomes, porque se eu fosse citar nomes e o programa ia acabar, eu ainda ia ficar aqui feito besta falando. O tanto de artista que muda, que nem conhece mais os outros, sabe? Porque emplacou uma música, porque começou a ganhar dinheiro. E o Avner não é esse tipo de pessoa. Realmente, ele não é uma figura que chega nos cantos, eu não bebo, eu não sei o quê. Ele é daquele jeito, ele é um rapaz envergonhado, ele é um rapaz que chega nos cantos, fala com todo mundo. Eu fiquei bastante chocada, porque ele é muito calmo mesmo, de verdade. E com o sucesso do cachorro lá de coração, não sei o quê, ele não mudou, ele continuou o mesmo, Avner, com o pé no chão, sabe? Sabendo que a vida é uma roda gigante. E eu digo uma coisa com toda sinceridade para vocês. A gente não sabe realmente o que acontecia com eles dois dentro de casa, né? A gente não sabe se realmente tinha outros tipos de agressões. Eu, Jaque Lima, acho difícil. Quando coloca filho no meio, né? Já pode dar questão homem e mulher. Mas esse é o principal que eu quero falar. Porque eu também sou mãe. Eu sou mãe separada. E é lindo quando a gente vê um pai que briga para estar com o filho desse jeito. Gente, isso daí é uma coisa rara. Mas é verdade mesmo.
Um pai que ficou tão transtornado, eu não estou justificando, entendam bem, pelo amor de Deus, para vocês tá não dando para entender já, acharem que posicionamento. que eu estou defendendo o homem que faz coisa errada com mulher, de jeito nenhum. Eu só estou falando que um posicionamento de um pai que briga ao ficar realmente transtornado porque não está podendo ver a filha, isso é uma coisa rara. Isso mostra o quê? Mostra um caráter também. Um caráter de um homem que ama verdadeiramente sua filha e que quer estar perto da sua filha, estando casado ou não estando casado, porque é exatamente isso. Não podemos jamais. Nós nos casamos com aquela pessoa. Se a gente teve filho, vai ser para sempre. Nunca, pelo menos eu nunca coloquei o meu filho no meio de qualquer discussão que eu tive com o Bruno. Nunca, jamais. Nunca. Por quê? Porque o filho, o Bruno vai ser sempre o pai do Breno. A relação pai e filho depende da relação marido e mulher. Exatamente. Eu não posso meter jamais o meu filho. Então, eu estou dando o meu exemplo, porque eu acho isso muito errado. O que ela fez, enquanto mãe, ela só pensou nela. Ela só pensou, em nenhum momento ela pensou na filha dela. Se ela amasse verdadeiramente a filha dela, ela jamais deixaria a filha dela sem ver o pai. Que o pai dela vai ser o pai para sempre. E é um pai. Ele não agrediu. Ele não agrediu ela. É isso que eu tô falando. A gente não sabe os bastidores, não sei o quê, mas realmente a causa, né, que fez ele ficar transtornado é até bonito, sinceramente. Porque um pai que briga a esse ponto para ver o filho, eu vejo um monte de pai que a gente tem que ficar, pelo amor de Deus, eu ver seu filho e tá aí, a pessoa nem aí. Ele só não teve um pingo de inteligência no reagir dele, né? Ele não teve. Mas Simões, fale, o que você acha? Sobre esse caso, a gente não tem assim, mais detalhes, não li os autos, que você tem é notícia, né? E o que me chamou a atenção para duas questões. A primeira é um tipo de masculinidade que a gente não é educado para resolver nossos problemas de uma forma não violenta. Então, quando eu me vejo ali acuado, sem argumento, eu parto, então, para um uso da força, né? Então, vou matar, vou fazer isso à força. Se utiliza do mecanismo da força ou do poder para conseguir o que se quer, né? Então, me chama a atenção, porque esse não é um caso. Nós temos, em média, no Ceará, 2 agressões por hora, né? Isso quer dizer que o número pode ser muito maior porque é subestimado. Então, só no Ceará, pegando... Subnotificado. Subnotificado. Então, existe uma masculinidade que nós vamos precisar enfrentar isso. E aí, cai no outro problema. Qual é o problema que eu acho também? Que é a judicialização dos afetos. Isso podia ter sido resolvido de outra forma. Podia. Ela não podia, se ela tivesse pensado um pouquinho, puxa, eu não posso fazer uma alienação parental aqui e proibir o pai de ver o filho ou a filha. Não posso fazer isso. Por ciúme, né? Sem motivo plausível. Não se pode com fazer certeza, isso. Não é? Com então, certeza. Me parece que tem esses dois pilares para a gente enfrentar quanto sociedade. Isso não é problema, evidentemente, que ele foi o autor, né, dessa ação, mas esse é um problema de sociedade. Esse é um problema nosso. Nós precisamos aprender ou discutir como é que nós vamos lidar com os nossos conflitos. Né? Isso vale para tudo, da violência doméstica, a violência do trânsito, os demais conflitos. Né? Como é que nós vamos resolver nossos problemas? É de forma violenta? Nós fomos educados assim. Lá no Bom Jardim, onde eu me criei, era o seguinte: se apanhar na rua, apanha em casa. Então, eu já ia trincando o jeito, porque não podia apanhar na rua para não apanhar em casa. Nós fomos criados assim, numa sociedade violenta. Então, a primeira questão é como é que se enfrenta essa masculinidade tão frágil que, quando é confrontada, resolve utilizar da força ou do poder para conseguir o que se quer. E a outra questão que eu acho que a gente precisa, quanto sociedade, enfrentar é: nós vamos deixar para uma outra instância resolver nossos problemas afetivos, relacionais. Esse é um grande problema, realmente. Esse é um grande problema, porque aí vamos comparecer para o juiz, para que o juiz diga qual é o dia que eu posso visitar o filho. Isso é absurdo. Né? É a completa incapacidade de um casal de resolver seus problemas domésticos, e relacionais. Dentro da linha que o irmão está falando, é uma falta de capacidade até do casal de pensar no bem maior da criança. Mas porque isso é orgulho, o pai, Carlos. isso que a Jaque falou, eu não sei, Jaque, eu advogo, como eu disse, né, há muitos anos nessa área. O que a Jaque falou é fantástico.
Infelizmente, quando tem o divórcio, fica ali aquele negócio todo, mas quando passa um tempinho, são poucos os pais que mantêm a convivência e que têm essa avidez de querer estar com o filho. O método que ele usou, aqui, claro, é totalmente questionável, mas eu entendi perfeitamente o que a Jaque quis dizer, de achar bonito que um pai que quer porque quer estar com o filho. E, infelizmente... Não, e ainda mais ele, que tá famosão, sendo convidado para ir para casa do Neymar. Gente, é sério. A vida dele deu um 360 que vocês não fazem ideia, sabe? Então, ele podia estar deslumbrado. Deslumbrado aí, feito doido no mundo, só do lado dos ricão, dos famosão. E ele tá querendo ver a filha, sabe? E o Carlos Massieri, eu vou fazer até uma pergunta pro Carlos, porque o Carlos é cheio de filho, né? Cheio de filho, com mulher diferente, não sei o quê. E até hoje, o que eu vejo do Carlos é que ele gosta muito de estar com os filhos dele. Tem filho pequeno que ele vai lá, que ele pega, que ele não sei o quê. Então, assim, eu fico imaginando, Carlos, no teu caso, uma mãe dessa falando, você não vai ver seu filho, e olha, e sei lá, pode ter tido até outros tipos de ameaça, a gente não sabe também, né? Você se revoltaria também? Não, o grande lance é o seguinte, na teoria que as pessoas colocaram aqui, tudo é fácil. Na teoria tudo é fácil. Nós precisamos pensar, nós precisamos ser bonzinho, que nem o pastor disse com todo respeito, mas já saiu na porrada. Sai na porrada de vez em quando. A grande realidade é essa, nós somos seres humanos. O lance é o quê? Nós temos essa consciência da raiva e temos que, de certa forma, trabalhar isso para poder evitar isso no futuro. Tá certo? Eu já me casei 7 vezes, eu tenho 9 filhos e 5 netos. Todas as minhas ex-mulheres são minhas amigas. O fato de eu ter separado, de eu não ter mantido uma relação amorosa, não tem nada a ver com a convivência com meus filhos. Com a paternidade, né, Marcelo? Não tenho mais nada a ver com a convivência dela com quem quer que seja. Eu tenho que respeitar isso. E elas me respeitam desta forma. Você respeita elas como mãe e elas respeitam como pai. Convivência você constrói desde o casamento. Desde o casamento. Agora, o fato aí desse rapaz é o seguinte. O que a moça provavelmente fez? Ah, é? Você não vai fazer isso? Você não vai ver tua filha. Isso é ridículo. Isso é alienação parental. Você sabe disso, irmão? Com certeza. É ridículo. Até hoje, Jaque, as minhas ex-mulheres, se tem alguma coisa para gente tratar relacionada aos filhos, não às vidas particulares de cada um, aos filhos, nós conversamos longe dos filhos. A hora que os filhos estão na escola, eu sou pai amado, eu faço questão. Tá aqui minha esposa está aqui minha esposa atual está aqui no estúdio e a convivência dela com meus filhos é uma coisa linda, mas isso é uma construção que eu faço eu coloco desde o início da minha relação. Se ela, porventura, chegar para mim um dia e falar, não gosto do teu filho tal, eu falei, então você não gosta de mim, tchau. O amor do filho é incondicional, não condiciona nada. É. Agora, no caso desse rapaz especificamente, o que eu imagino? Tem um modismo aí por conta do DJ Ives. Ah, é? Vou te pôr na cadeia. Vou fazer igual fizeram com o DJ Ives. Ai, mas... Vou fazer... vamos se colocar também... gente, entenda, eu não tô querendo defender. Mas, assim, entenda bem. Quando a mulher tá numa relação que se sentiu rejeitada, traída, né? Tem o parceiro que é famoso, que ficou realmente famoso. Mas não pode usar o filho, né, Jaque? Não, mas presta atenção. Entenda o cenário. Entenda o cenário. Ela tá rejeitada, né? Levei um chifre, esse tipo de coisa. E realmente o Avni, ele cresceu de uma hora para outra assim muito rápido, né? Normal, isso nós sabemos. Até mesmo o autor da música mesmo, né? Música. Ele viu o sucesso e reivindicou uma parte, foi até dado uma parte da música, né? Então, assim, foi uma coisa realmente que foi um estouro, realmente, de uma hora para outra, né? Ele conseguiu aquele sucesso e aí será que isso não ficou em xeque também? Olha, então porque... Eu queria só concluir a minha fala que eu ia falar agora sobre eu vou lançar um negócio para vocês. Tá. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, acaba a vida do artista também. Sabe o que foi que aconteceu ontem? Assim que saiu, passou num ratinho ao vivo, pronto. Pá, semana passada ele tava lá. Tem uma foto lá no Instagram dele, ele e o ratinho achando bom e lá de coração, cachorro lá de coração. Ontem, não quer saber não. Pá, coloca lá,
preso, não sei o quê, ameaça de morte e tal. Então, o que fica já na cabeça das pessoas é isso. Agora, eu pergunto para vocês, com toda sinceridade, para a Toinha, principalmente, que é mulher. Será que se ele fosse realmente essa pessoa tão cruel que ela tá até agora com muito medo de ser assassinada por ele, será que ela tinha te retirado? Não, mas já que você tem que entender o seguinte... O calor da emoção foi naquele momento. É como o Carlos Mas colocou isso aqui. que eu estou falando. Na hora que ela todos se nós, Toinha, todos nós, quando estamos com raiva, falamos coisas que mas até meu você, Deus, a gente até fala, você meu se Deus, mas eu falo acalmar isso. e perceber que falamos coisas que era por falar coisas, as pessoas têm que agir, porque a gente também não pode confiar. A gente também não pode confiar. A partir do momento que ele teve os motivos, porque ela disse que não ia deixar com a filha, etc e tal, mas na hora que ele disse que eu não sei o que foi o tipo de ameaça, eu vou te matar, pois se você não deixar você minha filha, eu vou acabar com a sua vida. Quem é que nunca falou? Vai, levanta a mão. Já que me permite Quem é que aqui, nunca falou? Pode me ser permita verdade fazer ou não. aqui só um link do E eu que... não sei o tempo de relação de que ela tem com ele, porque para você conhecer alguém, você tem que comer muito quilinhos de sal. E ainda não conhece, ainda tem um ditado que diz que ninguém conhece ninguém. Deixa eu fazer um link aqui entre o que vocês três falaram, rapidamente. Eu entendi perfeitamente o que o Marcelo quis dizer, aliás. Eu entendi perfeitamente o que a Jaque disse e entendi o que você falou. Vou começar pela Toinha. Eu sempre falo para minhas clientes que me procuram como advogado criminalista. Quando um homem diz, eu vou lhe matar, eu vou lhe matar, eu vou lhe matar, mesmo que você não esteja sentindo medo, fique ligada. Nesse caso aí não, foi só uma vez, pelo que nós temos notícia. Às vezes. Mas na mesma situação. Na mesma situação. Eu estou entendendo a linha de Na mesma raciocínio situação. O Rebouça. Eu estou falando em Não, deixa eu terminar para fazer esse link. Eu estou falando de situações diferentes, aonde vou usar até o que o... Rapaz, eu não estou decorando o nome do Simões. O que o Simões falou da questão de toda vida, toda vida que quer conseguir alguma coisa, ou que quer chegar em um desiderato final, ele vai usar a mesma ameaça, a mesma violência. Estou falando disso. Aí não, foi só uma situação. Então, realmente, você que está em casa, se fala, isso vale para o homem também, que a mulher também mata. Se fala, vou lhe matar, vou lhe matar, vou lhe matar, em situações diferentes, falou 2, 3 vezes, abre o olho. Abre o olho. Segunda coisa, tem que tomar cuidado. Segunda coisa, o que o Marcelo falou. Porque viu o DJ, porque já que é o seguinte, se fosse o Zé da bodega, aqui com todo respeito ao José que tem bodega. A delegacia não ia buscar ele. Não, até ia. Não, isso aí eu tenho que dar maior. Ia. Não, trabalho com isso, eu sou advogado criminalista há 20 anos. A delegacia da mulher é muito séria. Quantas delegacias da mulher tem? Casa da Mulher Brasileira, e são várias delegadas lá. Eles vão. Eu já vi vários. Eles vão. Não, mas deixa eu terminar meu raciocínio. No Janguruçu e no Bom Jardim. Deixa eu terminar aqui o raciocínio. Mas não vai. Se tiver denúncia, vai. Não vai. Vai. Deixa eu explicar aqui. Se for, não, peraí, deixa eu terminar. Não, deixa eu terminar. O que o Marcelo falou é o seguinte: se for o Zé da bodega, ninguém estava aqui falando sobre isso. Mesmo ele tendo sido preso, mesmo ele tendo ido para DECAP, ninguém está aqui falando disso. O Marcelo quer dizer é o seguinte. Não, Marcelo. E ele não agrediu. Não, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Agressão não é só física, não. Não, mas peraí. Não é só física, não. Vem não, cara. Um de cada vez. Finalizar meu raciocínio. Eu entendi o que o Marcelo quis dizer. E entendi agora entrando no link do que você falou. Quando é um cara famoso, podia ser a Jaque, podia ser o Marcelo, que é conhecido a Toinha. Qualquer um que é famoso, se a pessoa é exposta, é como eu digo para os meus alunos, você pega uma página de papel A4 branca, linda, branquinha, você vai lá e passa um risco até de lápis. Aí depois você vai lá e apaga aquele risco de lápis com a borracha. Nunca mais fica igual. A nossa honra é assim. A nossa honra é objetiva, que é o que os outros pensam sobre nós. Isso jamais vai ficar igual. Então, assim, infelizmente, a pessoa que é conhecida, a pessoa que tem uma certa notoriedade, ela não pode, de jeito nenhum, se dar ao luxo de achar que pode reagir como qualquer outro. Agora, Rebouça, eu vou te falar... Mas também, por conta disso, ele não pode ser vítima de chantagem. Claro que não. Pegando o gancho da Tonha aqui... Para isso que existe advogado, Tonha. Eu entrevistei a doutora... Contrate o advogado antes de qualquer ação. Nós entrevistamos a doutora Vitória, que hoje está na Homicídio, que ela é titular da Homicídio. E você se lembra muito bem da pergunta que eu fiz para ela no programa e disse o seguinte: doutora, por que o menos abastado, o menos favorecido, o ser humano comum, vamos dizer assim, dentro de uma sociedade que não se destaca, é mal atendido nas delegacias? Você se lembra disso?
que ela ficou até meio assim sem jeito. A grande verdade é o que o Tonho tá falando. Se fosse um Zé das Couves... Não, preso Tá. Preso isso aí eu não posso preso Agora dizer que o atendimento tá diferenciado, O que ia acontecer? A delegada ia falar, meu filho, vai embora daqui. Ele só falou, vai fazer nada não. Nada, não. Ó, eu conheço colega advogado que diz assim, minha filha, deixa isso pra lá. Não, jamais, Deixa isso pra lá. isso é isso. Eu conheço colega Só se for advogado da outra parte, né? Pra mim, ela usou a bola da vez, que é, ó, tem mulher agora... Pra Eu se sou contra vingar. qualquer tipo Não, de violência. eu entendi o Ela seguinte, usou Marcelo, e você depois falou. Ela foi sugestionada. E aí o que ela fez? Por que ela tirou? Por que ela retirou? Então. Olha, por que retira? Então. Nós não temos comentário na mente dela, e sabe por que ela retirou? Ela retirou, posso falar legalmente, porque é cabível você retirar. Por que a legislação permite isso? Exatamente o que aqui o Simões falou. Agora, aquele canalha. Quer dizer, se ele fosse esse monstro todo, ela ia tirar? Isso não precisa. Eu não posso dizer Essas que não, coisas tá, não precisam ser judicializadas nem criminalizadas. Eu não O posso pastor dizer que Simões colocou muito bem isso. Tem coisas que expõem a família, que expõe a filha com certeza, a criança Ela que já usou estuda, expõe o artista. E essa relação, por isso que os processos de família, eles correm em segredo de justiça. Aquele também. Eles têm que correr em Juizado de segredo de justiça exatamente por isso, para que a sociedade não opine. Não opine. É, Então, mas ela a folha branca já foi riscada. Já foi riscada. Fala, Marcelo, É fala. o seguinte, muito diferente do caso do DJ Ives. Não tem nada a ver. Muito Tô entrando aqui nesse diferente. mérito, Totalmente. não. Aí, Cada então, crime é o um que crime, cada acontece? caso é um caso. Agora, eu fico assim, eu falo, cara, vem cá, vai pra delegacia, faz toda essa baixaria, prende um cara, e no outro dia ela pega os advogados dela, fala pra ela que eu não quero mais brincar assim. Parece que é uma brincadeira, Rebouças. Aí expõe o cara ao ridículo. Aí se né? ele for, Aí se não. ele usar de sabedoria, Olha, ele não vai agora entrar com um crime de denunciação caluniosa contra ela. Não, ele colocou Porque um aí- stories. Bota aí o stories dele hoje. Assim que ele saiu, ele nunca pensei que pudéssemos passar por isso. Mas felizmente tudo foi esclarecido e resolvido da melhor forma. Tenho que agradecer a Laís por ter levado em consideração o nosso histórico de vida e ter se sensibilizado quanto a esta questão processual. E como cara com centrado. objetivo de não prejudicar ninguém, principalmente por nossa filha, a quem nós dois sempre dedicamos muito amor. Você vê como ele é um Jaque. cara centrado nas palavras dele. Ele é muito objetivo, centrado. E você vê, mesmo assim, ele já leva uma palavra de conforto. Ele não continua com agressão. É. Que não é a mesma coisa que DJ Ives fala nos bastidores. Sim. Tá. Tá entendendo? Fala, Simões. Eu acho interessante e exemplar esse caso que tem uma outra questão. A velocidade da rede social. Sim. Né? Então, um caso como esse que foi resolvido e tal, aí pelo bom senso, me parece que serenou a situação, os ânimos se acalmaram e saiu com um desfecho diferente. Né? Mas na rede social já foi feito a acusação, Ah, sim, com certeza. o julgamento ele já foi sentenciado. É. Né? Então, essa velocidade E o modismo, da né, que tá agora. exposição, a gente precisa ter cuidado, porque eu lembro de um tempo atrás que uma mulher foi linchada Lá em São Paulo, foi morta. E ela foi tinha problemas linchada, mentais. foi linchada por causa de rede social, Por ser confundida Né? com uma pessoa que andava Deus. sequestrando crianças. Meu Então, Deus. a gente precisa entender também, quando a Toninha estava falando que, olha, uma pessoa pública não pode agir de qualquer forma, né? Então, esse cuidado, esse zelo que a gente precisa ter no trato com o público, mas a própria rede social ela também é uma ferramenta de punição. Né? Mesmo que ele tenha ganhado aí 200 mil seguidores, que é um outro fenômeno que a gente precisa se debruçar sobre ele, mas há também o julgamento. Então, as pessoas não... Quando ela retirou a queixa, aí todo mundo, ela sofreu uma ameaça. Então, causa uma série de questões, Simões, né, para lembrando dizer esse que, 200 assim, mil como é não que faz seguiria por isso? ser fã, não. Porque se fosse fã, já seguiriam. As pessoas são curiosas. Não, Entra de tudo pra na seguir. verdade, a maioria das pessoas tem curiosidade de saber quem é, às vezes nem sabe quem é. Aí entra lá no Instagram pra acompanhar. Você tem que. O cara tá na. Se Se eu me entrar na permite. mídia amanhã, se eu entrar na mídia lá amanhã, de uma forma, sabe, maluca, como. Se me permite, para finalizar a minha participação nesse tema aí, que eu acho que a gente eu pelo menos já exauri. Já aqui, exauri Sim. também. Eu só queria dizer o seguinte. Eu assisti a entrevista desse rapaz, eu não o conhecia, só sabia da música por causa do TikTok. De cada 10 vídeos, 3 ou 4 é com essa música. Eu assisti o vídeo, a entrevista dele no programa do Danilo Gentili, tomei um susto, porque ele disse que era cristão.
lá de uma igreja grande aqui em Fortaleza, que a Toninha falou o nome agora há pouco. E eu quero deixar aqui um conselho para ele. A palavra diz que não pode jorrar água doce e água salobra da mesma fonte. Você tem que decidir. Você quer servir a Cristo ou você quer julgando a pessoa? Ou você quer servir meu Deus, a fama e ao dinheiro cantando esse tipo de coisa? Não estamos julgando isso. Meu amigo Wagner, você se diz cristão, então você é cristão, pronto. Não interessa o que cristão os outros vão falar. declarar, é viver Cristo. Meu amigo, se a pessoa se declara assim, deixa a pessoa se declarar assim. Eu acho que isso aí já é o tema, sabe? Eu acho que já entra aí já o preconceito que eu não gosto, você sabe disso, que é quando eu sempre falo. Preconceito formado. Não. Bora mudar de assunto. É o seguinte, depois do intervalo comercial, coloca aí, gente, essa matéria aí na tela cheia, por favor, do vereador de Fortaleza, Ronivaldo Maia, do PT. Isso aí era pra gente ter falado na semana passada. Não falamos, vamos voltar a falar hoje. Ainda, e aí o seguinte, a gente trouxe aqui a ex-mulher do Ronivaldo Maia, né, que ela vai falar como é que era essa relação na época que eles eram casados. O antecedente, né? O antecedente. Será que isso aqui foi um caso isolado? Esse é o lance. Sim ou não? Tá mais pra não, viu? Então não sai daí que a gente volta já já. E agora sim, vamos falar do caso do vereador do PT, né? Coloca aí, tela cheia a matéria, né? Então vocês estão vendo aí, gente, essa matéria a gente era pra ter falado semana passada, mas não teve tempo mesmo. Então hoje a gente vai falar e, assim, tem tudo a ver mesmo, né, com o que a gente está falando sobre realmente é o mesmo tema, né, sem dúvida. Então, como vocês estão vendo aí, saiu essa reportagem na revista Ceará, né, falando que o vereador de Fortaleza, Ronivaldo Maia, do PT, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por tentativa de feminicídio. O político, ele está preso. Ele está preso ainda? Tá, né, está preso. Sob a acusação de arrastar a sua amante em um carro no bairro Granja, Portugal, em Fortaleza. A defesa do vereador de Fortaleza pediu à Justiça do Ceará que ele tenha direito à prisão especial e saia do presídio para ficar em custódia no quartel de bombeiros. Enfim, a gente vai falar sobre isso, né, sobre esse caso, e a gente trouxe também a Érica, gente. A Érica é ex-mulher do vereador, né? Então, antes no até caso, ela não é a amante que foi arrastada. Não, a Érica foi ex-mulher. Ô, Érica, você foi casada com ele quando? Boa noite primeiro, né? Boa noite, Jaque. Boa noite aos excelentíssimos advogados aqui presentes, ao colega ali, pastor, e ao senhor, como é o seu nome? Carlos Marcieli, por enquanto. Por enquanto, né? A vida tem muitos trechos. Para quem tem 9 mulheres. Amanhã pode ser. Amanhã pode ser. Não, porque amanhã pode ser Samantha Raiolês. 7 oficiais. Carla Macieri, já pode ser. Amanhã pode ser Joana Boca de Viludo. Aliás, 7 oficiais. Você fica quieto, você casou 4 vezes também. Fica na tua. Não. Essa aqui eu não sei da tua vida, ora, mano. Casei não, quando sou você casado. mudar de nome, você pode escolher outras mulheres, aqui, né? Quem toma água disso, não toma Tá daquilo, bom, bora conversar aqui com a Érica. Érica, você foi casada com o Eu fui vereador casada com o Ronivaldo Fica Maia. vermelho não, peraí. Tu foi casado com o Ronivaldo, tu? É sério, bora ouvir aqui a convidada, pelo amor de Deus. Sim, vai, Érica, fala. Eu fui casada com o Ronivaldo Maia há 30 anos atrás. Meu filho hoje tem 30 anos. E eu era muito jovem, né, naquela época. E vendo hoje aqui as palavras ditas aqui, meu Deus, essa conversa sendo há 30 anos atrás, eu acho que o contexto seria bastante diferente, principalmente porque o direito, que é diferente das leis, e que bem diferente da justiça, era diferente muito mais naquela época. A minha entrevista se deu naquele momento para aquela canal porque o advogado de defesa dele, né, ele, no momento que estava se comunicando com a imprensa, advogado Hélio Leitão, ele disse o seguinte, ele disse que não entendia porque o juiz tinha determinado a prisão preventiva dele se ele era uma figura pública e não tinha antecedentes. Aí eu disse, aí já é demais, porque antecedentes ele tem,
ele teve os antecedentes comigo. Esses antecedentes, eles não foram notificados, porque há 30 anos nós não tínhamos uma Lei Maria da Penha, nós não tínhamos delegacias com o preparo, porque o preparo para receber uma denúncia de uma mulher, e, infelizmente, eu observei que até hoje, pela sociedade que tem essa visão do patriarcado que ainda existe, está presente, inclusive aqui, eu observei muito isso. Imagine você chegar 30 anos atrás numa delegacia e você falar que sofreu agressão. Mas ele te bateu mesmo, menina? Ele me batia. Ele me batia. Ele me batia. Várias vezes? Durante esses 5 anos, como eu disse, era por razões que não era disputa de filho. Sim. Porque nós não tínhamos isso. Mas era por discussões mesmo, por discordar da situação em que eu vivia e que ele se colocava. E aí, nessas discussões, né, não havia esse calor do momento. Porque eu sempre digo, não importa o calor do momento, não bata numa mulher. Lógico. Não importa o calor do momento ou a motivação que você tenha, se um homem chegar para você, levantar a mão, te ameaçar, denuncie. Hoje, principalmente, eu digo, denuncie. Porque não existe. E fica na relação, eu não consigo entender. Não. Nós estamos falando isso é de 30 comum, Marcelo. anos, Isso é comum, mas é comum. Até hoje é comum. Até hoje é comum. Isso, porque Até nós hoje é muito vivemos comum. ainda nessa cultura do Porque você não é mulher. patriarcado, onde vocês homens deixa a moça falar. acham, onde vocês homens acham que por serem homens têm o direito a mais que as mulheres. O fato de você não bater numa mulher não quer dizer que você não faça parte dessa cultura. A partir do momento que você aqui no programa mostrou um relógio com o valor que ele tinha, você já estava ali diminuindo o valor da mulher. Então foi esse o entendimento que eu tive. Então o que eu quero colocar aqui, que eu apanhava, eu tinha Então deixa ela apenas falar. 17 anos de idade. 17 anos de idade. E eu apanhava, era de tapa, puxão de cabelo, chute. Eu tinha 17, ele tinha 18. Aí você Porque quando eu engravidei, eu tinha 16, ele tinha 17. era a mesma faixa etária, então. Nós estávamos iniciando no Ele movimento menino de- já era um vem de- covarde. Mas caráter vem de novo. Não tem a ver se era menino, se não era. Verdade. Por caráter isso vem de que novo. eu O Rebouças digo, falou bem. O por isso- caráter não tem idade. Você constrói desde Ele desde sempre a foi uma adolescência, pessoa agressiva. né? Desde a sua Ele sempre adolescência. Mas, foi. Érica, ele é agressivo com as mulheres Com as ou mulheres. com todo mundo? Ele é agressivo com as mulheres e a depender da situação, porque assim, o homem, quando ele é um covarde, quando ele tá assim de frente com outro homem que tem um porte físico com ele tem outra postura. Eu sempre verdade. digo, quem bate em mulher não tem coragem de bater homem. Eu sempre digo isso. verdade, No caso concordo. do Sempre digo Ronivaldo Maia, que eu conheço bem, porque conheço ele dos 17 anos de idade, convivi 5 anos morando nos fundos da casa da mãe dele, numa casa que nem banheiro tinha. Eu fazia as minhas necessidades fisiológicas numa lata de leite ninho e jogava no terreno baldio. Então você imagina, eu convivi bem, né? Então eu conheço o Ronivaldo, eu sei do temperamento dele. E o temperamento dele sempre foi assim. Se eu não fizesse, ou outra pessoa não fizesse o que ele queria ou discordasse dele, ele partia para a violência. E comigo não foi uma, nem duas, nem Você três. ficou por quê na relação? Só pra gente entender. Eu fiquei 5 anos, né? Eu fiquei- Apanhando. Eu fiquei apanhando porque eu não tinha apoio da minha família, eu não tinha para onde ir. O meu pai me colocou para fora de casa quando eu engravidei, há 30 anos atrás. Era Olha a desse mentalidade. jeito. Era desse jeito. Meu pai me colocou para fora de casa, jogou minhas roupas na BR-116. Eu Uma passei prima a minha minha foi gra- posta para fora de casa, isso há 20 anos atrás, porque engravidou. E o meu pai acolheu ela na nossa casa, porque os pais delas expulsaram ela de casa. E o meu pai disse, não pode um negócio desse. E aí foi e acolheu ela. Era uma coisa... Eu acho que é Isso falta de é dignidade a própria. Isso é o que nós Eu chamamos acho que é hoje falta a de sociedade. dignidade própria. Eu sociedade sempre digo machista para do as pa- mulheres o seguinte:
apanhou, falou mais alto. Marcelo, é muito fácil falar, Marcelo. Ei, falar é Você bom, tá Toninha, dentro da Toninha, situação. por favor. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, nessa já pra época- passar pra Toninha. peraí, ó, Vou nem olha, entrar no ó. caso, só falar uma coisa aqui. Ah, pode terminar, pode concluir. O que eu quero, o que é importante nesse momento com relação, porque hoje ele está como vereador afastado, mas quando ocorreu ele estava como vereador público. Ele é vereador e é um cargo público. Na minha época, não. E como, seguindo a sua pergunta, eu não tinha apoio da minha família, que me colocou para fora de casa, eu vivia subjugada e sustentada pela família dele, porque ele nunca trabalhou. O Ronivaldo Maia só Você teve se admitia. um emprego. Você O se Ronivaldo admitia. Maia só teve um emprego na vida dele, que foi fiscal da Enlurb. Antes. Deixa eu falar uma coisa pra você, eu tenho 60 Não, anos de depois idade. você fala. Peraí, você fala Eu demais. preciso falar alguma coisa. Antes, ele teve esse emprego na Enlurb. A vida dele sempre foi mantida por atuações no PT e parasitas que eu chamo de Cuidado que você pode gabinete. ser processada, né? Pois pode me processar. Eu estou aqui do lado de bons dois advogados. Mas a questão que eu quero dizer é que há 30 anos atrás, eu aguentei essas porradas, mesmo assim eu falava. E eu falava para as pessoas que hoje estão trabalhando, para as mulheres, inclusive, que são do movimento feminista, que trabalham no gabinete dele. Mulheres hoje que estão à frente, como a Luiziane Lins, que foram prefeitas de Fortaleza, que levantam a bandeira do feminismo, mas que sabiam que eu apanhava e que em momento nenhum acreditavam em mim. Por quê? Porque ele era uma pessoa carismática, porque ele era uma pessoa que transparecia calma. Essa é outra característica do crime de violência, é essa. As pessoas E não eu, acreditarem também. quando repassava tudo que eu passava, é claro que eu passava transtornada ali daquela maneira. Não, mas o Ronivaldo é incapaz de fazer isso. Até hoje ainda tem gente que diz que ele é incapaz. Só para esclarecer um ponto, Jaque, aqui, porque a Érica, não é isso? A Érica tocou no nome aqui de um advogado, doutor Hélio Leitão. Né, advogado criminalista, muito competente, por sinal. E ela falou, só para esclarecer aqui, uma questão técnica, tá? Que ela disse o seguinte, que o advogado foi até a imprensa e falou assim, olha, meu cliente é figura pública, não é isso? E não tem antecedentes. Quando um advogado diz, aqui no caso do doutor ele falou, ele não tem antecedentes, é uma linguagem técnica que diz que ele jamais respondeu por algum crime. Ele é o que no popular se fala de ficha limpa criminal. Então é isso que ele falou. O antecedente criminal é isso. É isso aí. Tá? Então, assim, quando a vítima suposta vítima de agressão diz, não, peraí que ele tinha antecedente, por isso que eu falei. Aí não é antecedente. Aí são fatos que ela alega que ocorreram e seria um histórico de comportamento violento. Um histórico de comportamento violento é diferente de antecedentes na linguagem técnica jurídica. Então, só esclarecer isso, porque para não ficar parecendo que o colega advogado falou uma coisa correta que ficou falando algo errado. Mas eu entendi, Érica, eu entendi o que você quis dizer. Mas Toninha, eu quis dizer, você conhece ele, peraí, né? só para aqui na fala dele aqui. Quando eu quis dizer que ele não tinha, que ele disse que ele não tinha antecedentes criminais, eu falei na linguagem, não falei só com relação a mim, porque hoje inclusive está, e eu trouxe aqui a comprovação, que está e já foi noticiado que ele já respondeu a 3 processos por violência familiar e outro por violência doméstica. Por isso que o juiz não determinou a prisão preventiva dele. Porque agora foi arquivado. Quando você não é condenado... Aí o antecedente não existe. Aí o antecedente Não não existe, existe. porque não há condenação. Mas não houve condenação. Existe mas houve histórico de processo. violência, mas antecedente Pronto, não. houve Era para esclarecer processo. essa questão técnica. Pois é, mas essa questão técnica diz o seguinte: ele não foi condenado, mas que ele foi processado, ele foi 3 vezes só por violência doméstica. Toninha. Bem, primeiro eu queria começar falando, me solidarizando com todas as mulheres que sofrem com qualquer tipo de violência. Me solidarizar, porque sua fala várias vezes aqui foi interrompida pelo nosso amigo Carlos Macieri. Mas é importante, eu vou falar assim, eu não te conheço, Érica, eu não te conheço, não sei da sua dor, da sua história, mas eu convivi em momentos muito tensos em 2010, 2011 e 2012, e não foi um dia, foram 8 meses com o vereador Ronivaldo Maia. Eu fui vereadora de Fortaleza e era vereadora de oposição ao PT.
de oposição a Luiziane Lins, e o Ronivaldo era líder do governo da Luiziane Lins. E os nossos embates, quem me conhece na Câmara Municipal de Fortaleza, sabia que eu não sou de brincadeira. Minha assessoria era uma assessoria extremamente qualificada. A minha assessoria era uma assessoria, eu era suplente do vereador João Alfredo. O João Alfredo tirou licença 2 vezes. Então, a minha assessoria era a assessoria tanto do João como a minha assessoria. E os meus embates com o Ronivaldo Maia eram embates grandes, calorosos. Mas lá ele não podia fazer isso também. Peraí, deixa eu terminar aqui meu raciocínio. O Ronivaldo que eu conheço é um Ronivaldo diferente do que a Érica está colocando aqui. E eu tive o cuidado de quando aconteceu essa situação com o Ronivaldo, no caso, com a moça lá do Conjunto Ceará, que eu nem sabia... na Igreja Portugal, que eu nem sabia que o Ronivaldo tinha relações extraconjugais. Pelo menos a gente não sabia na Câmara. E na Câmara, vocês sabem que... Pra você ver como a gente não conhece a pessoa. Calma, gente. Calma. Tá tudo no jornal. Calma. Vocês têm que ter calma para poder entender. Vamos entender as coisas. Então, assim, eu não sabia, porque o que eu conhecia do Ronivaldo é que ele era casado com a Sônia, muito bem casado. Os filhos deles andavam na Câmara. Era essa a história que eu tinha, que eu visualizava na Câmara. E outras de outros vereadores, que eu sabia que tinha 2, 3, 4 mulheres que batiam, inclusive só faltava avançar em mim. Mandava eu procurar uma lavar de roupa, porque eu defendia os direitos das mulheres, mandava eu procurar fazer outras coisas, e eu ia pro embate e dizia pro camarada que eu era tão vereadora quanto ele. Ele dizia, você é suplente. Não, no momento eu sou vereadora. Não existe. Eu sou vereadora. Assim como ele no momento foi. eu sou vereadora, como no ele seu foi. Tempo. Então, assim, para mim foi uma grande surpresa. E uma surpresa desagradável. Saber que o Ronivaldo Maia é uma pessoa que defendia as bandeiras das mulheres, inclusive procurei outras mulheres. Né? Lembrando, só para lembrar aqui para o telespectador rapidamente, que é totalmente diferente do caso anterior e é totalmente diferente do caso do Ives também. Porque aqui é tentativa de homicídio. É usar um carro, a acusação usar um carro como arma. Não é só para fazer esclarecimento. Tá bom, aí vamos lá. A acusação do Ministério Público, e eu tenho o maior respeito pelo Ministério Público. Tenho vários amigos que estudaram comigo, que são promotores de justiça. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte, eu tive acesso aos autos. Eu também tenho, inclusive tenho eles aqui. Também no meu celular. Que essa preocupação tua em relação aos casos? Não é com ele, não. Ô, Carlos, não se trata disso. Então, não é com ele, a minha preocupação, porque eu tenho um filho de 30 anos. Que absurdo. Primeiro, porque eu tenho um filho. Eu tenho um filho com ele. Eu fui agredida por ele. 30 anos atrás. Há 30 anos Carlos, atrás. você... Mas a dor dela não foi sepultada, não. Ô, Carlos... Deixa o Simone falar. Deixa o Simone. Mas agora, como a própria Toninha está colocando aqui, a surpresa dela com relação ao afastar do Ronivaldo Maia, nesse momento só foi a mídia, só foi o caso, porque a agressão que ele fez foi filmada, foi comprovada por familiares e por vizinhos. Ô, Érica, não tem filmagem, não. Eu vou passar a palavra para vocês. Nos autos não tem filmagem e nos autos, depoimento da moça... Mas tem duas testemunhas. Não, tem duas testemunhas. Nos autos... A gente vai terminar isso aqui. Porque é importante. Olha, a gente precisa. Tem filmagem sim. Não atropelamento, não houve. Não foi atropelamento. Ele arrastou. O depoimento da moça, que está nos autos, o depoimento dela, da vítima... Ela diz que eles estavam discutindo dentro do carro, ele estava muito nervoso e ele mandou ela sair. Está nos autos. Tá. Mandou ela sair de dentro do carro. Sim. Aí eu estou falando agora aqui como advogada. Tá. Aí ela disse que não saía. Ele saiu do carro, abriu a porta do carro e tirou ela. Você pode ter acesso ao carro. Certo, vai. Aí tirou do carro. Quando tirou do carro, ela começou a quebrar o carro dele. Sim. Do lado direito. Tá. Aí ele ficou dentro do carro. Ela passou para o outro lado, ela está nos autos, ela diz isso, não sou eu que estou dizendo. Tá. No momento que a delegada foi buscar ela, né? E aí ela quebrou de novo, bateu nele e começou a quebrar o carro do outro lado. Sim. Aí, nesse momento, ele arrastou o carro, ela do lado dele. Ele avança com o carro. E quando ele avança com o carro, ela cai. E o pneu traseiro passa por cima do pé dela. Atropelamento. Pronto, né? Meu amigo, esse Ronivaldo, você é um covarde. Eu trouxe aqui a Érica exatamente porque
Não interessa o que está nos autos. Se você fez isso há 30 anos, você fez em todas as relações, você passou por cima da sua amante e você merece estar preso mesmo. E eu não admito Carlos Machado chegar aqui e ficar confrontando a convidada. Seguinte, não, hoje a minha mãe, nós eu estamos tenho 60 falando anos de idade. negativo. Nós estamos a minha mãe, falando a primeira vez que de apanhou um do meu pai foi vereador, embora. de um vereador que bate em mulher. Ele bate mulher, já bateu, tá aqui, nós temos aqui o caso da Érica, entendeu? Isso aconteceu, já estava errado por estar com um amante. Não é um fato isolado, né, Jaque? Não é um fato isolado, está preso, está certo. PT, Jaque, saudações. olha, Jaque, PT, saudações. Jaque, o que eu- PT, saudações, gostei, meu amigo. Olha, o que eu acho importante aqui, gente, e esse programa foi muito feliz, eu agradeço essa oportunidade e espero que vocês tenham ciências disso e aos telespectadores, que a questão é o seguinte, nós não estamos falando aqui, não é só porque é deu a notícia, ela foi exposta, não. Mas nós estamos falando aqui de um vereador de Fortaleza Exatamente. Olha que o naipe dos vereadores que o povo elege em Fortaleza. covarde que bate Olha a mulher. qualidade. pela primeira vez assumiu o mandato por eleição dos votos ganhos. Porque dos outros mandatos ele entrou como suplente. E que há E o 3 que dias tem a não, ver, ele fala? no primeiro O que mandato, tem a ver, o bicho? primeiro Porque mandato, público o é que uma tem pessoa a que ver, representa o que o tem a ver Marcelo. é que Mas ele tem tudo a sempre ver, tem levantou tudo a ver. bandeiras de defesa à violência contra a A mulher. Toninha não é vereador. Esse é porque ele é um demagogo. E nós temos Sabe que qual é teu acabar problema? com Jaque, esses outra. machos, Sabe o que é que essa moça. com esses Sabe esquerdos o que- Nós não machos. estamos para julgar Jaque, ela. Eles não, mas eu são posso falar. esquerdos O que é que ela machos. tá Peraí, fazendo? Eu vou preciso explicar. concluir, vocês não deixam Deixa eu só falar. falar Tem isso que aqui. fazer a tua Eu vida, deixo, cuidar da não. tua vida. Não, e você cuidar da sua. cuido da minha. Porque você. Ei, Jaque, você não, é deixa eu só machista. falar isso aqui. Você Sabe é o que está machista. acontecendo com essa mulher? Isso é comum. Toda exatamente, vítima que sofre, não tem voz. Exatamente. Quando Isso é aparece o crime de outro, ela tem o direito. E ela se sente na obrigação de É isso extravasar mesmo. isso, Tem de que falar pra Parece sociedade. um demagogo. E o direito de contar, de falar. O direito Não, de se defenda. E o Sabe o que... senhor, ele não tem- Peraí, ele sabe o que aconteceu? responde na Érica, dele. Érica, Tô o falando, Carlos eu tô Rebouças falando, é o direito falou dele. tudo. O Carlos Rebouças falou tudo, porque quando uma mulher é agredida, e muitas vezes ela chega para falar, até mesmo para outras mulheres, vale mulher, que besteira. O homem, então, é tipo o Macieri, que diz que nunca bateu em mulher, e eu acredito. Não bato, nunca eu acredito, bati. mas a sua postura não condiz com o que você Mas diz. eu não entendo. Você está julgando ela julgando. desde o momento que ela chegou Sabe que eu aqui. tô julgando? Ela não está aqui para ser que eu tô julgada. julgando? Peraí. Ela está aqui para A minha mãe, contar, a primeira vez- o caso que aconteceu com ela há eu tenho 30 anos 60 anos. de um vereador Eu de tinha... Fortaleza. Tá bom, não é vereador meu pai, mas vem cá. Pelo amor de Deus. Meu pai, eu tinha 10 anos de idade, eu tenho 60 hoje. Há 50 anos atrás, o primeiro tapa que a minha mãe levou do meu pai, sabe o que ela fez? Tchau. Sabe o que ela fez? Foi trabalhar de porteira de um prédio. Porque ela tinha dignidade. Peraí, Carlos. Não é muito assim, fácil não. julgar, Não né? é muito fácil julgar. Agora, quando você está na situação que Marcelo, você uma tem mulher um sozinha, filho, sem apoio da família, sem condição financeira. Com Eu falo porque eu 17 advogo ao anos crime há de 20 idade, anos. há 30 A pessoa fica anos. refém na situação, sim. E até hoje, Jaque, são Com dois certeza, crimes. com certeza. Dois crimes, que é quando a vítima fala, a sociedade ainda, até a própria família não quer acreditar. São dois crimes. E hoje, Um é pedofilia, É verdade. né, que é o estupro, crime sexual. O crime sexual de estupro, de pedofilia, geralmente a vítima conta a própria família, tipo, quer fechar os olhos e não sim, acredita. sim. E outro é o crime de violência doméstica familiar. Você fala, eu estava conversando aqui, estou em off, não vou falar, não posso falar. Mulheres que nós sabemos que sofreu violência, e são mulheres com formatura, com pós-graduação. E a Toninha diz, rapaz, como pode, Toninha, a pobrezinha, financeiramente, que não tem formação, ela denuncia muito mais do que aquela que tem uma especialização, que tem uma pós-graduação, que tem... Por quê? Porque tem vergonha da sociedade. E aí Digo é o problema ao Senhor esse. que se fosse hoje, o homem que eu conviver, se ele me bater por ter a formação que eu tenho, por ser graduada, pós-graduada, estar fazendo um doutorado e ter uma lei, uma delegacia que me ampara, ele jamais, ele não encostaria nem em mim, nem Senhora, na você remete ameaça a de ele, né? morte. É o seguinte, Mete aí. não, Ameaça de morte. não, é o seguinte. E outra coisa aqui, já que só para me finalizar. O importante Ai, é que bate, nós bate, tenhamos bate, o coração. entendimento que há 3 dias
do fato ocorrido, ele estava na Câmara dos Vereadores falando justamente que nesse período da pandemia, o número de violência contra as mulheres aumentou. E esse aumento foi por quê? Porque não havia a punição correta. Já que a mulher pendurou no carro dele. Os agressores não Tá todo eram mundo aceso. punidos. É o Quem seguinte, vai a gente falar? acabou. Quem já vai acabou falar o o devido tempo. processo Acabou legal. o tempo. Se é inocente ocupar. Gente, infelizmente acabou o tempo mesmo, né? Então, assim, Ronivaldo Maia. Anote esse nome aí. Ronivaldo Maia. Nunca mais volte nesse cidadão. Nunca mais. Vereador, tá aqui, a Toinha Rocha. Mulher decente, mulher honesta, digna. Nunca ouvimos falar nada. Carlos Rebouças, Socorro Lima, são pessoas que a gente acredita que nunca na história teve nada. Esse cidadão, esquece. Então, gente, muito obrigada, Érica, Carlos Rebouças. Só para falar o Instagram muito rápido, porque a gente já estourou mesmo. Se inscreva no meu YouTube, Carlos Rebouças ADV, canal do YouTube. Foi cancelado o TikTok, o Carlos. Toinha Rocha, calça de pau. O que você aprontou, irmão? @Jasimões, com H, Jasimões, no Instagram. O menino da internet, podaram ele, foi? Bora, Carlos! Você é Marciano oficial, todo mundo sabe. Érica, muito obrigada. Você quer deixar seu Instagram? Boa tarde. Obrigada a você, Jaque, pela oportunidade. Meu Instagram é @MeCândido. E lá tem todos os vídeos, inclusive o processo que eu fiz questão de compartilhar. Muito obrigada. E me desculpe Obrigada aí a pelo você. caso Macieri, tá bom? Tá Fica bom. com Deus. Até amanhã. Beijo!